Deuteronômio 32, os versos 10 até o verso 12, tá bom? O tema da ministração é não morra no ninho. E eu fiz um ninho aqui, tá? É um ninho de águia. E ficou bem interessante. Eu agradeço a todos que me ajudaram. Ficou maravilhoso. E por incrível que pareça, o ninho da águia é mais ou menos desse jeito mesmo. Ela coloca esses galhos para proteger dos lobos e de alguns animais que possam se aproximar. O ninho da águia, ele é feito mais ou menos dessa forma mesmo. A águia coloca algumas ferpas para que não se aproxime os inimigos dos ovos. Tá bom? Nós vamos fazer a leitura. Deuteronômio 32, 10 até o 12. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Verso 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Entenda essa frase: como a águia desperta a sua ninhada. A águia, ela vem e sacode o ninho. Chega um determinado momento no relacionamento da águia mãe com os filhotes, que ela chega e sacode o ninho. Já é hora das pequenas águias viverem um outro momento. Por isso, a águia mãe vem e sacode o ninho. Eu tenho percebido que muitos de nós tivemos uma experiência real com Jesus, uma experiência verdadeira com Jesus. Entregamos de fato o nosso coração para Jesus. No entanto, percebo que muitos de nós não mudam muito. Ou se mudam no começo, mas não há uma grande mudança de vida. Não há uma continuidade de transformação na nossa vida, no nosso sujeito de ser e de viver. E por que acontece isso? Porque a nossa conversão, o nosso primeiro contato com o Senhor, o dia da nossa entrega de coração para Jesus, é um dia maravilhoso. E é o dia em que o Senhor toma a nossa vida para Ele. O dia que nós entregamos o nosso coração e a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos dele. Nós nos tornamos uma nova criação. E há um novo nascimento espiritual. No entanto, a salvação da nossa alma e a salvação da nossa mente é um processo. E é um processo que vai durar toda a nossa vida. E aí a gente consegue começar a compreender porque alguns irmãos nossos, irmãs, eles tiveram um encontro real com Jesus. No entanto, em algumas áreas da vida deles, eles continuam um fracasso no que diz respeito a ser um servo de Deus. Esses dias alguém falou assim para mim: pastor, eu vou votar em fulano de tal porque ele é evangélico. E eu olhei e disse: irmão, não faça isso. Esse não deve ser o motivo porque você vota em alguém.
O camarada pode ser até um evangélico, mas de repente ele é um péssimo exemplo de caráter e de integridade. Pode ser até um evangélico. O fato de você ser um cristão, ser um servo de Deus, não significa que tudo na tua vida mudou. A nossa vida cristã é um processo. Eu prefiro dizer assim, que a nossa salvação, ela acontece no momento em que nós nos entregamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo. Mas a nossa conversão é um processo que vai demorar toda a nossa vida. Se você for conversar com um irmão que está há 50 anos como cristão, você vai perceber e ele vai te dizer que ainda tem muitas áreas da vida dele que precisam ser transformadas pelo Senhor. Porque a obra de Cristo na nossa alma é um processo. E é um processo que vai demorar tempo. E que nós precisamos alimentar a nossa vida com a palavra de Deus. E precisamos encarar fatos na nossa vida, de áreas que precisam ser transformadas e mudadas no nosso caráter e na nossa vida. Nós precisamos olhar para nós com realidade, olhar para nós com verdade, olhar para nós com sinceridade e perceber áreas da nossa vida que precisam ser transformadas pela obra de Cristo. E o fato de eu ter me convertido, ou ter entregue a minha vida para Jesus, não significou que algumas áreas da minha vida foram transformadas. Há áreas da minha vida que precisam ser transformadas, e eu preciso ser tocado pelo Senhor, e ser liberto pelo Senhor em muitas áreas da minha vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E à medida que você vai conhecendo a verdade vai te libertando. E à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, e você vai se entregando a Deus, e você vai deixando o Espírito Santo de Deus se mover dentro de você, à medida que você deixa essa obra de Cristo acontecer dentro do teu coração, alguma coisa vai acontecendo e a tua vida vai sendo transformada, e coisas que você fazia, você deixa de fazer. Hábitos ruins que você tinha, você deixa de fazer. Há uma obra de Cristo a ser realizada em cada um de nós, e nós precisamos ser parceiros do Espírito Santo de Deus nessa jornada de transformação que nós temos. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias do Senhor, que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Ser transformado a cada dia, até se tornar um dia perfeito. De glória em glória, colocando a tua vida e o teu coração diante de Deus. Sendo sincero. Chegando muitas vezes para um irmão e dizer: irmão, eu preciso conversar com você, você é um irmão de confiança. E eu preciso conversar com você. Olha, eu estou na igreja, eu estou no ministério e eu me sinto um instrumento de Deus. No entanto, tem uma área da minha vida que eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo me libertar sozinho. E aí você compartilha com aquele irmão e vocês dobram o joelho e choram junto. E às vezes isso vai durar meses, e às vezes isso vai durar até anos, porque tem algumas coisas da nossa vida que é difícil de arrancar. É difícil de arrancar. O texto bíblico que nós lemos fala sobre ninho, fala sobre águia. A águia é um animal extraordinário. Nenhum outro alcança um lugar tão alto de modo natural. Nenhum outro tem uma visão tão extraordinária como a águia. É um animal extraordinário. Quando a águia mãe, ela está prestes a começar a colocar os seus ovos, é época dela procriar, e ela então escolhe um lugar alto para construir o seu ninho. A águia constrói o seu ninho no lugar alto, o lugar mais alto. E a águia mãe vai lá, e ela constrói, começa a construir o seu ninho, no topo de uma montanha. E ela começa ali a construir o seu ninho. E ela vai até o chão, e começa a pegar os seus gravetos, começa a pegar todo o material que ela vai utilizar para construir o seu ninho. E ela chega lá na altura, e ela então começa a construir o seu ninho. E a águia mãe, ela desce e sobe,
E isso dura algumas semanas e às vezes dura até meses. E ela vai se preparando para o momento importante da sua vida. E ela vai preparando todo o ninho. E essa preparação representa a vida da águia. Porque ela vai levando ali a sua história. É a história da águia. Ela leva tempo para fazer isso. Entre subidas e descidas, é a história, é a vida dela. E cada vez que vai, ela retorna trazendo um graveto, trazendo uma parte da sua história para construir o seu ninho. E quando a águia mãe, ela consegue terminar o seu ninho, ficou ele como ficou, ela agora vem para colocar os ovos. E aqui ela coloca agora os seus ovos. E os seus ovos aqui, eles não escolheram o ninho. O ninho se lhes apareceu. Os ovos não escolheram o ninho. Você, quando você cresce, você escolhe os amigos, você escolhe a comunidade, você escolhe a profissão, você escolhe os estudos, mas você não escolheu o teu ninho. Eu não escolhi o meu ninho. Eu nasci num ninho. Eu não o escolhi. E a primeira parte da vida tem muito a ver com esse ninho. Tem muito a ver com esse ninho. E o que é esse ninho, pastor? Esse ninho é a tua base, é a tua formação. Você foi formado no ninho. E pastor, como que se constituiu esse ninho? Esse ninho, ele foi sendo constituído a cada viagem. Ele foi sendo constituído porque os teus pais, eles formaram esse ninho. E você nasceu nessa história. E você nasceu nesse lugar. E a cada viagem que eles faziam, a cada sentimento que eles tinham. Por exemplo, vou pegar o exemplo do meu pai. Era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, meu tataravô era alcoólatra. E ele trouxe isso para o ninho também. Ele trouxe isso. A minha mãe veio de decepções de família, de dificuldades da família, e ela construiu o ninho desse jeito, e ela foi trazendo as coisas para o ninho, assim como todos nós fomos construindo e fomos trazendo a nossa vida para o ninho. E a nossa formação foi feita assim. Nós não escolhemos o ninho que iríamos nascer, mas recebemos toda a carga e toda a formação de um ninho que estava pronto. E aqui estão as nossas decepções, aqui estão as violências, aqui estão os sofrimentos, as nossas solidões, os nossos momentos difíceis que nós passamos na nossa infância. Tudo isso era o nosso ninho. E nós crescemos nesse ninho. Nós fomos formados nesse ninho. E aí a gente começa a entender por que tem algumas coisas na vida da gente que a gente não entende. E de repente, você pode até tirar alguém do ninho, mas é muito difícil você tirar o ninho de alguém. É muito difícil tirar o ninho de alguém. Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja, na comunidade, servindo a Deus e servindo de coração, mas ainda traz a força do ninho. A força do ninho ainda o impede de crescer e de experimentar uma vida abundante. Talvez você já esteja com 40, 50, 60 anos e ainda está preso ao ninho. Não consigo crescer profissionalmente, não consigo crescer espiritualmente, não consigo ter relacionamentos saudáveis, e tudo isso tem a ver porque eu ainda estou preso ao ninho. Porque a minha vida ainda está presa ao ninho. Eu quero ser liberto. Só que é interessante, porque ao mesmo tempo que nós queremos ser libertos, nós acostumamos com o ninho. É um lugar que às vezes nos faz mal, mas é um lugar que a gente já se acostumou com ele. Às vezes nós até queríamos mudar, mas a gente já se acostumou com o ninho. Agora preste atenção. Você ouviu a palavra. E a palavra de Deus um dia no acampamento ou aqui na comunidade,
Você ouviu a palavra e você estava no ninho. E você ouviu a palavra de Deus e naquele dia Deus te disse: sai, porque eu tenho uma vida para você. E você, emocionado naquele dia, você diz: eu vou sair. E você saiu do ninho. Mas chegou a segunda, a terça, a quarta, e chegou na quinta-feira, você voltou para o ninho. E aí você vem domingo na igreja, a palavra toca teu coração, e hoje você diz: eu vou sair do ninho. E aí na segunda-feira acontece alguma coisa, um telefonema, um e-mail, alguma coisa, alguém fala alguma coisa, voltei para o ninho. Porque o ninho me causa alguma segurança. Eu me acostumei com o ninho. Eu me acostumei com o ninho. É um lugar que já não me cabe mais, porque eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu comecei a crescer. E você imagina uma águia, quando ela é pequenininha, ela cabe no ninho. Mas quando ela começa a crescer, as suas asas já não cabem no ninho. E aí tem outras águias que estão ali, uma já começa a cutucar a outra, porque estão muito grandes. E aí começam os conflitos, porque elas estão ouvindo a palavra, estão crescendo, mas ainda estão dentro do ninho. E a palavra de Deus diz para você, toda vez que você ouve a palavra, Deus diz: olha, eu tenho algo a mais para você, eu tenho algo maior para a tua vida, eu tenho algo abundante para a sua vida. A sua vida não é só isso, apego às coisas materiais. A tua vida não é você ficar preso a esses ressentimentos, a essas mágoas. A tua vida não é você ficar se lamentando a vida inteira pelo teu passado. A tua vida não é você ficar se justificando o tempo todo, dizendo que os teus fracassos são as marcas de uma vida que você teve, de um pai que você teve, de uma mãe que você teve. Mas Deus, Ele te convida para você sair do ninho. E Ele diz: sai desse ninho. E a gente até arrisca sair, mas depois a gente volta para cá de novo. Porque ainda que seja ruim ficar aqui, ainda que a gente já não está mais cabendo aqui, mas a gente se aperta e dá um jeitinho de ficar aqui. Um dia, alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus olhou bem no olho daquele camarada e disse assim: as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem ninho. Não temos ninho. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais, sai do ninho e vai para uma casa que eu te mostrarei. Deus disse para Davi: Davi, sai do ninho, enfrenta o gigante, sai do ninho. O ninho não é o nosso lugar. O ninho não é o teu lugar. Às vezes o ninho também, ele é para nós um lugar confortável. E nós temos um problema muito sério. Talvez um dos maiores inimigos da igreja de Cristo hoje seja o conforto. Das 6:30 da tarde, 6 horas, o culto, mas está tão gostoso aqui na piscina, está tão gostoso no sofá. Até alguém sugeriu para mim hoje, falou: pastor, semana passada o senhor falou sobre sair do barco. Hoje o senhor está falando sobre sair do ninho. Semana que vem fala: sai do sofá. Né? Porque na verdade o conforto é um inimigo do cristão. Porque às vezes está tão gostoso, está tão bom, as coisas estão dando tão certas para nós, vamos ficar aqui. Vamos montar, Senhor Deus. Lembra dos discípulos falaram para Jesus: Jesus, vamos montar uma tenda aqui, fica eu, fica você, fica João, fica todo mundo, está tão gostoso aqui no alto. E Jesus falou: não, vamos recolher as coisas que nós temos que descer. Na hora que eles desceram, tinha um monte de diabo lá para expulsar, um monte de coisa para fazer, eles já ficaram tudo. Porque o lugar não é um ninho. Jesus ia para Jerusalém, Jerusalém não queria Jesus. Jesus ia para Jericó, Jericó não queria Jesus. Jesus ia para Samaria, Samaria não queria Jesus. Jesus ia para um lugar, para outro, ninguém queria Jesus. E Jesus não tinha lugar nenhum, porque Jesus ia de casa em casa, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, anunciando a palavra de Deus. Ele não tinha ninho, nós não temos ninho. Deus quer nos tirar dessa zona de miséria e de conforto, de vida limitada. Deus quer que você não viva uma vida de galinha, transformando o seu ninho, que foi um tempo, num galinheiro, onde você vai passar o resto da tua vida comendo restos. Deus quer que você alce voos maiores. Deus quer que você se transforme em algo abundante. Você não sabe o potencial que você tem, ou até onde Deus pode conduzir a tua vida. É muito além do que você pode imaginar.
Não fique no ninho. Não fique preso ao teu passado. As violências que você sofreu, os sofrimentos que você teve, os nãos que você recebeu, as portas que foram batidas na tua cara, as derrotas que você teve, os erros que você cometeu, as pessoas que lhe fizeram mal, tudo isso é muito forte, e tudo isso aconteceu com você, e muitas coisas infelizmente aconteceu, mas isto não é palavra final na tua vida. A palavra final na tua vida é que Deus, Ele quer vir sacudir o ninho e te tirar daqui, porque o teu lugar não é aqui. Deus não te criou para passar a vida no ninho. Chega um dia que você tem que crescer, e chega um dia que você tem que sair, e para honrar a Deus e glorificar a Deus, e você tem que viver uma vida abundante para Deus, entregando o teu coração e o teu ser para Deus, e a tua vida tem que ser para a glória do Senhor. E uma vida para a glória do Senhor é quando você se arrisca a ser excelente. Não existe vida cristã sem risco. Eu falei semana passada, Jesus lá na tentação, o diabo chegou para Jesus e falou: Senhor, eu tenho um caminho mais fácil. Faz 40 dias que o Senhor está aí nessa situação, está com fome, está magro, seco. Eu tenho uma situação, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ministério sem fome. O Senhor transforma esse pão, essa pedra tudo em pão. Vamos construir um ministério sem fome. Ministério que você não vai ter fome. Jesus diz: não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que desce do coração, da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo ali é o seguinte: ministério passa por necessidades também. Mas as necessidades, elas não vão vencer, porque a palavra de Deus nos alimentará o tempo todo, em todo momento. Aí o diabo disse: bom, então tá bom, deixa eu pegar mais pesado. Aí pegou, levou Jesus para o alto de um pináculo, e quando chegou lá, falou para Jesus assim: bom, então faz o seguinte, eu te jogo daqui, e quando eu te jogar daqui, os anjos virão e te pegarão. O ministério sem dor. Você vai ter um ministério sem dor. Eu te ofereço um ministério sem dor. Jesus respondeu para o diabo: posso sentir todas as dores do mundo, contanto que eu esteja fazendo a vontade do meu Pai. Contanto que eu esteja fazendo a vontade de Deus. Não existe ministério sem dor. Não existe ministério sem dor. Não há como você dizer que você vai servir a Jesus e você não vai sentir dor, porque você vai sentir dor sim. Aí o diabo pegou e falou: bom, então tem um jeito, agora eu pego ele. Pegou, chamou Jesus, levou lá e mostrou todos os reinos do mundo. E diz: olha, então faz o seguinte, então eu ofereço para você um ministério sem oposição. Você não vai ter oposição. Todo mundo vai ser tal, você vai ser o maior, você vai ser o Senhor de todos os reinos, então não vai ter oposição. Jesus diz: vai-te, Satanás, porque não existe ministério sem oposição. Não existe ministério. Jesus diz em Mateus capítulo 5: muitos se levantarão contra você, falsos testemunhos dirão contra você, falarão de você, mas não estou nem aí, porque a minha obra é servir a Cristo e viver para o reino de Deus. Não me preocupo com o que vão falar de mim. Eu me preocupo em servir o meu Deus e honrar o Senhor e viver uma vida para a glória dEle. Isso é sair do ninho. O diabo vai ficar o tempo todo tentando te colocar no ninho. Não sai daqui, porque se você sair daqui, você pode passar necessidade. Não é? Tem alguns desafios que a gente toma. Tem o irmão da igreja que decidiu fazer faculdade, e quando ele decidiu fazer faculdade era difícil de pagar, e ele talvez ia ter que passar algumas dificuldades, e ele titubeou muitas vezes. Nós conversamos, e eu disse para ele, falei: faz, porque Deus vai te honrar. Terminou a faculdade, mas o medo era: vai faltar alguma coisa, vou passar necessidade. E aí, o medo, por causa de passar necessidade, você fica no ninho. Aí tem gente que diz o seguinte: olha, eu até queria sair do ninho, mas eu tenho medo de sentir dor. Eu tenho medo dos enfrentamentos, eu tenho medo de sentir dor. E muita gente não sai do ninho porque tem medo de sentir dor, tem medo de encarar a realidade, tem medo de olhar para a vida de frente. Fica que nem o exército de Israel diante de Golias, que tremia as pernas quando Golias gritava. E aí o Davi veio, e o Davi, que saiu do ninho, disse: eu vou contra esse filisteu, porque ele não pode se levantar contra o nosso Deus. Às vezes a gente fica aqui dentro porque a gente tem medo de oposição, né? Qualquer coisinha que fala para a gente volta para o ninho. E se tem uma coisa que o diabo faz, é isso aí. Você decide mudar de vida, o diabo já vem zombando. Lá no trabalho: agora virou cristão, agora vai servir a Deus, agora vai mudar. Decidiu, às vezes até a esposa, o marido em casa: agora o bonitão decidiu mudar de vida.
né? E vem de todo lado. Às vezes vem até da igreja. Eu não acredito naquele irmão ali não. O irmão se esforçando para mudar de vida, o outro chega, não acredito naquele irmão. Irmão, às vezes a gente não sai do ninho porque a gente tem medo de oposição. E aí sabe o que Deus vem fazer? Ele vai sacudir esse ninho. Porque quando a águia faz o ninho, ela faz de um jeito que esses gravetos aqui, eles ficam todos para fora. E dentro fica certinho para o ovo para não machucar. Mas quando passa um tempo que a águia filha não sai daqui, a águia mãe sabe o que ela faz? Ela começa a sacudir o ninho e essas ferpas começam a entrar aqui. E às vezes a tua vida está sendo sacudida e você diz, pastor, por que a minha vida está sendo sacudida? Será que o diabo se levantou contra mim? Não é o diabo não, irmão. Não é o diabo não. É Deus mesmo. É Deus mesmo. É Deus que começa a mexer. É Deus que começa a apertar para a gente sair desse ninho de uma vez. Pastor, será que o diabo se levantou? Não, o diabo não se levantou não. Se você é um filho de Deus, o diabo corre de você. Se é um servo de Deus, está servindo a Deus, querendo viver para Deus, você não precisa ter medo de diabo não. Tem medo de diabo não, é ele que tem medo de você. Você tem o sangue de Cristo na tua vida, se você é um servo de Deus, não precisa ter medo de diabo não, irmão. É ele que tem que ter medo de você, é ele que tem medo de você. Pastor, mas por que a minha vida está tão sacudida? Talvez a tua vida esteja sendo sacudida porque você precisa voltar ao propósito de Deus para a sua vida e você precisa sair do ninho. Porque você já está grande demais, esse ninho já não te serve mais. Irmão, você já ouviu tanta palavra, por que ficar no ninho? Pastor, eu saio do ninho, mas de vez em quando eu volto para o ninho. E chegou uma hora de você abandonar esse ninho, meter o pé no ninho. E dizer, Deus, eu quero viver os sonhos e os planos que o Senhor tem para mim e para a minha vida. Eu não quero ficar preso ao ninho, eu não quero ficar preso ao passado, eu não quero ficar preso às coisas do passado. Eu quero viver uma vida para o Senhor, porque o meu lugar não é mais o ninho. Chegou o dia que você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus e Deus te trouxe por algum motivo aqui hoje para dizer para você que já é hora, já passou da hora de você sair do ninho. E aí eu volto lá no começo, para terminar eu volto no começo da pregação, quando eu falei sobre salvação. E eu disse que muitos de nós tivemos um contato sincero e real com Deus, mas continuamos a praticar uma vida como se não fôssemos cristãos em muitas áreas nossas. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente continua no ninho. E mesmo que você diga, pastor, eu saí do ninho, a pergunta mais profunda: o ninho saiu de você? O ninho saiu de dentro de você? Viver para Cristo é viver uma vida onde você depende dEle, onde você vive para Ele. Paulo disse assim em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para o que está diante de mim. Avançando. E é isso que você precisa fazer na tua vida. Você precisa se esquecer das coisas que ficaram para trás. E viver os planos e sonhos novos de Deus para a tua vida. Isaías 40. Aqueles que esperam pelo Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias. Irão voar, alcançar as maiores alturas. Irmão, você não sabe o potencial que você tem, porque muitas vezes você fica preso nesse ninho. Você fica nesse coitadismo. Você fica nessa lamentação. Você fica nessa murmuração. Você fica nessa solidão. Você fica nessas coisas tão pequenas, nessas picuinhas. E há tantos casais que não vivem uma vida plena como casal porque fica nas picuinhas, fica nas coisinhas pequenas. Perde tempo, perde a vida ali. E há tanta gente que não, porque fica preso e fica amarrado, enquanto o Espírito de Deus está dizendo para você, vem, 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 sai daí, sai daí. Porque Deus quer colocá-lo sobre as suas asas. E Deus quer ensiná-lo a voar.
E Deus quer levar você aos lugares mais altos, onde a visão é maior. Deus quer levar você a uma vida excelente, a uma vida extraordinária. Honrar e glorificar a Deus é viver uma vida abundante. É você procurar viver essa vida abundante que Deus... E não tem vida abundante no ninho. O ninho pode ter sido até muito bom para você, até uma parte da tua vida, mas chega uma hora que o ninho se torna uma maldição para você. Seja qual for o ninho que foi. Quando ele te segura, quando ele te amarra e quando ele te impede de ser aquilo que Deus te criou para ser. A pergunta que eu faço para você hoje é: o que Deus te criou para ser? E o que você está se tornando? Olha aqui para mim, o que Deus te criou para ser? E o que é que você está se tornando? Ou o que é que você está deixando com que as pessoas tornem você? Qual é a decisão que você vai tomar nesta noite? Você vai sair do ninho e alcançar voos? Você vai sair do ninho e aprender a voar? Você vai sair do ninho e ver montanhas, e ver lagos, e ver árvores, e ver florestas, e conhecer o mundo inteiro? Você vai sair do ninho e viver uma vida abundante, e viver tudo que Deus tem para você? Ou você vai ficar preso nesse ninho? E quando chegar no céu, a decepção. Você chegou no céu. Mas é uma pena que quando você viveu aqui na terra, você não trouxe um pouco do céu para a terra. Porque poderia ter trazido. E quando você se torna numa águia e deixa o ninho, você não abençoa só a tua vida, você abençoa a vida de um monte de gente. Porque ser águia nas mãos de Deus é ser um instrumento de misericórdia, de graça e de amor. É como nós cantamos: vou falar de amor. Sai do ninho. Se tem uma coisa que eu queria dizer para você hoje: sai do ninho. Ele não é o teu lugar mais. Viva a vida plena e abundante que Deus tem para você. Deus tem muito mais do que você pode imaginar para a sua vida. Essa igreja tem que sair do ninho. A minha família tem que sair do ninho. Nós temos que nos embrenhar nesse caminho espetacular que o Espírito Santo nos chama. O Espírito de Deus olha para você e diz: vem, vem, vem. O Espírito de Deus olhou para Davi e disse: vai, Davi, vai, Davi. O Espírito de Deus olhou para aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante da fornalha, e disse para eles: vocês são águias, não fiquem no ninho. Vão, mas o fogo é quente. Vão. Acenderam 7 vezes mais a fornalha, e o Espírito disse para eles: vão. E eles e foram. Moral da história: a águia mãe estava lá também na fogueira, e eles não foram queimados, e se tornaram homens prósperos no seu tempo, e o testemunho do Deus deles se tornou a toda a terra. O mesmo aconteceu com Daniel. O mesmo aconteceu com os discípulos, quando Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. E aí vocês vão sair do ninho e vão pregar o evangelho a todas as nações. Deus tem te chamado para sair do ninho. Eu concluo com aquele texto. Pode vir aqui, César, para cantar para nós. Eu concluo com aquele texto que diz assim: como que é aquele texto? Alarga da tenda lá, como é que é? Alarga o espaço da tua tenda. Eu tenho o texto aqui. Como que é aquele lá? Estende o toldo da tua habitação. Acho que é isso. É Isaías
Vamos achar esse texto, irmãos, para a gente terminar de maneira espetacular diante de Deus, naquele projeto que Deus tem para nós. Eu tenho o texto aqui, eu já vou te falar. Eu tenho o texto aqui que eu separei. Espera aí. Isaías 54, os versos 1 e 2. Abra a tua Bíblia. Eu vou pedir para o Paulo colocar aqui o texto para nós. Abra a tua Bíblia. Isaías 54, os versos 2 e 3. Você consegue colocar para nós, Paulo, esse texto? Eu vou pedir para você olhar aqui para frente, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz para você que está aqui hoje. Deus diz assim para você: alarga o lugar da sua tenda, estenda bem as tuas cortinas de sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas e firme as suas estacas. Próximo. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. O que Deus está dizendo aqui para você é: sai do ninho, sai do ninho. Para de pensar pequeno, para de ficar nesse lugar que te limita, para de ficar preso a essas coisas pequenas. Deus está te convocando como instrumento da graça dele, em nome de Jesus. Amém?